Irmãos, quero convidá-los nesta noite, neste lugar, a abrir a palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 16. Vamos colocar ali na projeção, do primeiro versículo ao versículo 6, nós vamos ler versículo por versículo. Isso, Marcos 16, depois nós vamos destacar o versículo 6, mas primeiro vamos fazer essa pequena introdução do texto. Texto muito conhecido, muito lembrado nesta semana, a segunda semana conhecida como Santa, que passamos, nesta pandemia. Esta é a segunda. Ano passado também vivenciamos esse mesmo problema. E este ano estamos mais uma vez vivendo também essas dificuldades desses dias. Mas nada que o Senhor não possa resolver, nada que esteja fora do controle de Deus. Eu me alegro muito e descanso a saber que Deus tem o controle de todas as coisas. O pastor Hernandes gosta de dizer que Deus tem as rédeas de toda a nossa história, de toda a humanidade nas suas mãos. Eu gosto muito disso. Deus tem um domínio pleno de todas as coisas. Embora muitas vezes os nossos olhos possam dizer e fazer uma outra leitura, eu não posso deixar de ler o que a palavra de Deus nos ensina e o que o Espírito Santo fala no nosso coração. Deus não está morto, não está sepultado, está assim sentado no seu trono, de onde rege todas as coisas. Então tudo está no perfeito controle de Deus. Vamos ler até o versículo 6. Marcos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Senhor, essa é a verdade que cremos. O Senhor não está mais no túmulo. O Senhor ressuscitou. Glória seja dada ao Senhor Deus. E nesta noite nós precisamos de Ti, Senhor. A Tua palavra precisa vir aos nossos corações. Estamos na total dependência do Senhor. Por isso, Deus, queremos que o Senhor atue. Queremos que o Teu Espírito fale. Queremos que o Senhor Deus coloque em nós tudo aquilo que precisamos ouvir, conforme Deus, a necessidade de cada um. Mas receba, Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor nos achou primeiro, porque o Senhor nos acolheu, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Então, Deus, receba a nossa gratidão por esse privilégio de crer que o Senhor vive e reina para todos sempre, Deus. Muito obrigado, Deus. E agora fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todas as religiões giram sempre em torno de túmulos. Não sei se vocês já pararam para perceber esta verdade. Todas as religiões giram, tem um ponto central, ou seja, estão sempre próximo de algum túmulo. Mas só uma tem a porta completamente, ou só um túmulo tem a porta completamente aberta, e existe apenas um só túmulo vazio. Embora todas as religiões se concentram à volta de um túmulo, apenas um túmulo está de portas abertas e apenas um túmulo está vazio. Certa feita, o muçulmano disse a um dos nossos missionários desta forma: nós muçulmanos temos a coisa que vocês cristãos não têm.
um túmulo, a qual podemos ir visitar e chorar. Isso foi o que o muçulmano disse para o nosso missionário. E o nosso missionário respondeu: é mesmo. O missionário disse desta forma: é mesmo. Nós temos um túmulo também, mas está vazio. Nosso Salvador está vivo. Este túmulo vazio faz toda a diferença entre o cristianismo, entre os cristãos e todas as demais religiões que você possa perceber e conhecer no mundo todo. Apenas esse detalhe. Nós temos um túmulo, mas ele está aberto. Nós temos um túmulo, mas ele está vazio. O cristianismo tem verdadeiramente um fundador e automaticamente ele tem um salvador. Fundador e salvador. E um salvador vivo. Um salvador que ressuscitou. E todas as outras religiões têm fundadores mortos. E acredite, nenhum salvador. Então, se eu for botar um placar para o cristianismo, para nós cristãos, 2-0. Nós temos um fundador e temos um salvador, mas um salvador vivo. Nós estamos dando de goleada nas demais religiões, porque o nosso túmulo está vazio. Nós cristãos, verdadeiramente, nós vamos seguir um homem. E se nós olharmos lá para o profeta Isaías, capítulo 32, versículo 2, Isaías 32, versículo 2, a palavra nos diz assim: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, com ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E nós vamos ver o mesmo profeta, o profeta Isaías, a falar de outros homens, ao dizer, agora no capítulo 2, versículo 22, deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no nariz. Por que se deve ele estimar? Por quê? Então apresenta dois homens. Um, o Filho de Deus. Outro, aquele semelhante a nós, que o fôlego está pelo nariz. E que quando morrer, ficará no túmulo, aguardando a ressurreição. Mas o homem que nós seguimos, o homem que nós achamos a fé e a esperança, é um homem chamado Jesus Cristo. É este homem que nós seguimos. Mas ele é mais do que um homem. Ele é o Deus homem, o Deus que viveu entre nós, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tão Deus quanto homem e tão homem quanto Deus. Não podemos perder essa referência. Tão Deus como se nunca tivesse se tornado também homem. E ele era Deus antes de ser homem. E ainda continua Deus após se tornado homem. Essa é uma particularidade nossa. Particularidade do cristianismo. Então Jesus Cristo foi e é uma pessoa única. E ninguém jamais existiu antes do nascimento dele. Mas ele é o Filho eterno de Deus. Ele já existia. E nós podemos perceber, conforme as narrativas bíblicas, ninguém nasceu igual a ele, de uma virgem, sem pai humano. Olha as particularidades do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Também podemos considerar que ninguém viveu como ele, sem pecado. Também posso considerar que ninguém morreu igual a ele, dando a sua vida por vontade própria, por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou uma transformação humana, uma conscientização humana, uma razão humana, quando o homem, se em algum momento da sua existência, pudesse parar todas as coisas e a si mesmo dizer assim: eu preciso mudar. Agora eu sou perfeito. Agora eu não tenho pecado. E em ato contínuo Deus olhasse do céu e falasse: opa, agora está na hora de enviar o meu filho para morrer por esta humanidade, porque essa humanidade agora é perfeita. Nada disso aconteceu. Jesus veio até nós sendo nós ainda pecadores. Subiu à cruz e levou sobre si os nossos pecados. É um diferencial no cristianismo, daqueles que creem em Deus. Um Deus verdadeiramente misericordioso e gracioso para com o seu povo em todo o tempo. Ninguém viveu como ele.
sem pecado, também ninguém morreu igual a ele, dando a sua vida por vontade própria. Também considero que ninguém saiu do túmulo igual a ele. Qual é a história que podemos conhecer ou que possamos conhecer que narra a trajetória da morte e ressurreição da forma que é narrada a morte e ressurreição de Cristo? Nenhuma outra história se compara a esta história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhuma história. Mas também logo após sair do túmulo e depois de 40 dias caminhando entre nós, também ninguém subiu ao céu como Jesus fez. Há uma particularidade. Em todo o processo da morte, todo o processo do sepultamento, todo o processo da sua caminhada, dando provas incontestáveis da sua ressurreição, até mesmo a sua ascensão aos céus, foi peculiar, particular do próprio Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos sim, de fato, um Deus vivo que reina. Um Deus que tem os seus projetos para conosco e projetos que também foram sobre a sua vinda e que se realizaram, se concretizaram e permanecem escritas até hoje, e nós cremos nesta verdade. Ele existiu, e não existiu apenas aqui na terra, mas a palavra de Deus diz que Jesus existiu desde a eternidade. Ele era o ungido de Deus, o Cristo de Deus, que veio para salvar o homem, que veio para salvar o pecador, miseráveis pecadores, aqueles que são carentes da graça de Deus. Algumas particularidades do Senhor Jesus, nós podemos perceber que Jesus nunca escreveu um livro, porém muitos têm sido escritos sobre ele, mais do que sobre qualquer outra pessoa. Há uma curiosidade, uma particularidade de se descobrir o Cristo histórico, e conseguindo descobrir o Cristo histórico, consegue-se construir, conseguir perceber e crer no Cristo que vive e reina para todos sempre. Não foi uma fábula, não foi algo inventado pelo homem, foi um Deus presente na terra, à semelhança nossa em todo o tempo da sua existência aqui. Jesus fez uma coisa que atraiu a atenção do mundo inteiro. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Sem esta única coisa, ou seja, sem essa ressurreição dentre os mortos, tudo que tivesse feito ele e nós, seríamos de fato inútil e certamente já teria sido esquecido, como muitos outros já passaram pela história da vida e já foram esquecidos. Porque o único que saiu e ressuscitou dos mortos foi Jesus Cristo. E sem esta única coisa, o cristianismo não teria nada mais do que uma relíquia. Seria uma relíquia do passado, quem sabe já praticamente esquecida, ou quem sabe registrado em um livro, empoeirado em qualquer biblioteca, espalhado em qualquer canto do mundo. Porque morrer e ser sepultados, todos os homens, todos os seres vivos são. Mas ressuscitar do túmulo, deixar o túmulo vazio, apenas um, Jesus Cristo. E esta única coisa foi que ele ressuscitou e tomou de volta todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela cena de derrota e perda do Calvário. Quando nós observamos essa cena de Cristo sendo ressurreto e ressuscitado, nós podemos perceber que toda aquele sofrimento e agonia do Calvário deixa de existir, todo aquele cenário de derrota, de morte, de perda, deixa de existir para nós, porque nós olhamos agora para o túmulo e não o vemos mais, não o enxergamos mais, mas agora o vemos vivo, ressurreto. O túmulo vazio, com certeza foi a sequência abençoada do Calvário. O túmulo vazio nos remete a perceber que o Calvário também, com todo o sofrimento de Cristo, se traduzia e se caminhava para uma bênção, para uma alegria, para uma festa, para uma certeza, para uma convicção de que temos um Deus verdadeiramente vivo, e se o túmulo está vazio, nós estamos seguros em suas mãos, não há mais nada o que temer. Então o túmulo vazio é uma sequência da vida que volta do Calvário para a alegria do povo de Deus.
Quero considerar o fato do túmulo vazio. Ele ressuscitou, não está mais aqui, foram as palavras do anjo. Olha que coisa tremenda, ele ressuscitou. Mais uma vez nós vamos ver a manifestação dos céus. Os anjos vieram à terra para também declarar e testemunhar que o Filho de Deus estava vivo, havia ressuscitado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Quem deu essa notícia veio dos céus, veio a mando de Deus. Nenhum evento na história tem sido melhor autenticado do que o túmulo vazio de Cristo. Ele não foi negado nem mesmo pelos seus piores inimigos. Os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo não negaram em nenhum momento o túmulo vazio e nem negaram em nenhum momento a possibilidade do túmulo ficar vazio. O problema nunca foi sobre o túmulo vazio, mas em como ele ficou assim, como ele ressuscitou. Que corpo de Jesus tinha sido colocado no túmulo de José de Arimateia, ninguém tinha dúvida. Um corpo foi colocado lá, jamais isso foi questionado. Nem o fato de seu corpo não ter ficado no túmulo. Todos sabiam que Jesus, após o tetelestai, a morte na cruz, ele foi retirado da cruz e levado a um túmulo e lacrado o túmulo. Eu costumo dizer que as autoridades romanas e as autoridades eclesiásticas da época tiveram mais trabalho pós-morte de Cristo do que praticamente na crucificação de Cristo. Se nós retornarmos um pouquinho, na quinta-feira à noite, um gesto tão simples foi o sinal indicativo de quem era Jesus para ser entregue ao seu algozes. Judas simplesmente beijou Jesus. Depois de uma tentativa dos soldados tentarem prender Jesus, voltaram de mãos vazias e perguntaram: cadê Jesus? Não sabemos quem é. Todos eles são muito parecidos, nós não sabemos quem é Jesus ali e ficamos com medo de pegar a pessoa errada. De tão simples que Jesus era. De tão natural que ele era. Então eles falaram: vamos ter que melhorar esse negócio. Então chama Judas. Judas, e aí? Já pagamos. Como é que nós vamos identificar Jesus? Judas falou assim: aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Porque eu andei com ele 3 anos, eu sei quem ele é. Perfeitamente. E foi o gesto que aconteceu na quinta-feira. Judas chegou diante de Jesus, entre os discípulos, e o beijou. E os soldados foram lá e o prenderam. Sem nenhuma reação. Sem nenhuma postura contrária do mestre. Não houve resistência, como ovelha muda, ele foi caminhando rumo ao matadouro, rumo ao sacrifício. Nenhum trabalho. Foi julgado e permaneceu calado. Aceitou a sua sentença sem questionar. Tu dizes. Foi trocado por Barrabás. Passou uma noite sendo torturado. Foi julgado pela manhã. Perdeu as suas forças, que sequer a sua cruz ele conseguiu carregar. Teve que receber auxílio. Nenhuma resistência foi dada ao exército e às pessoas, para parte do Senhor Jesus e por parte dos discípulos. Foi pendurado na cruz e foi o primeiro a morrer. Não tiveram nem o trabalho de quebrar os seus ossos para que pudesse morrer mais cedo. Diante de uma noite em agonia, em total sofrimento, pleno sofrimento, às 15 horas da tarde, numa sexta-feira, ele deu o seu último suspiro. Trabalho nenhum, esforço zero às autoridades para a crucificação de Cristo. Fácil demais, tranquilo demais. Mas após levá-lo ao túmulo, começou o trabalho. Primeiro as autoridades eclesiásticas preocupadas com o que ele havia dito: no terceiro dia ressuscitarei. Então como é que nós vamos fazer isso? Alguém pode roubar, então não pode roubar. Então vamos botar lá uma escolta. Então do momento que ele foi colocado no túmulo de sexta-feira até o domingo pela manhã, havia escolta, trabalho, havia ordem. Não, vamos lacrar o túmulo. Lacrar como? Com o selo do imperador romano.
A autoridade máxima teve que entrar em ação e falar assim: ninguém mexe aqui. Ninguém mexe aqui. E após o fato de descobrir a ressurreição de Cristo, eles tiveram que chamar pessoas e pagarem pessoas para mentirem, falar histórias que não eram verdadeiras, dizendo que foi alguém de madrugada e roubou o corpo do túmulo. Olha o trabalho que essa turma teve para tentar manter Cristo no túmulo, para contar uma história não verdadeira. Deu muito trabalho para manter Jesus no túmulo. Mas nenhum trabalho foi suficiente, porque naquela manhã de domingo, Jesus ressuscitou. Os inimigos de Cristo estavam determinados que seu túmulo não ficasse vazio. Isso nós vemos isso. E não iria arriscar por isso o túmulo. Por isso que eu falo, ele foi selado, ele foi guardado. Nada podia ali entrar naquele túmulo. Aquele túmulo não poderia ficar vazio. Tinha que ter um corpo ali dentro. Em contrapartida, irmãos, todo um esforço das autoridades romanas, das autoridades religiosas da época, para manter o corpo de Cristo no túmulo, crendo que por alguma coisa poderia acontecer, ou natural ou sobrenatural, que aquele corpo pudesse sumir dali de dentro, nós vamos ver uma reação contrária dos discípulos e das pessoas que andavam com Jesus naqueles últimos 3 anos do seu ministério. Por exemplo, os discípulos não esperavam que isto acontecesse. Os discípulos não estavam esperando a ressurreição de Cristo. Mas seus inimigos se lembraram de que ele havia dito: depois de 3 dias, ressuscitarei. Mas os discípulos tinham esquecido disso. Por isso pediram a Pilatos que o túmulo fosse bem guardado, a fim de que seus discípulos não roubassem o corpo e dissessem que depois ele havia ressuscitado. E apesar de Cristo ter falado tanto sobre a sua morte e ressurreição, nenhum dos discípulos esperava encontrar o túmulo vazio, meu querido. Se nós continuarmos lendo todas as narrativas do Evangelho que fala da crucificação, morte e sepultamento, ressurreição de Cristo, você não vai perceber nas atitudes dos discípulos, você não vai perceber nas atitudes das mulheres, daqueles que caminhavam com Cristo, que verdadeiramente no 3º dia, ali pela manhã, aquele túmulo estaria vazio. Embora ele tinha falado muitas vezes, até a última ceia do Senhor, ele relembra isso. Ele faz essa narrativa. As 3 mulheres, por exemplo, foram lá bem cedinho para ungir seu corpo. Se foram para ungir o corpo, estavam esperando encontrar o quê? O corpo. Não estavam esperando encontrar um túmulo vazio. Elas não estavam preparadas para dar notícia de um túmulo vazio. Elas não tinham um referencial real, concreto, de que iria encontrar um túmulo vazio. Maria Madalena é a primeira a chegar, voltou correndo para avisar Pedro e João, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram, João 22, versículo 2. A notícia foi essa: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. A notícia não foi Jesus ressuscitou, não, tiraram o corpo e não sabemos onde puseram. Embora as autoridades preocupadas por manter o túmulo lacrado e o corpo de Cristo lá dentro, numa falsa esperança de que isso podia fazer com que o corpo permanecesse, os discípulos e as mulheres caminhavam como se o corpo realmente estivesse ali e ele não tinha ressuscitado. Nesse encontro com Maria Madalena, Pedro e João correram ao sepulcro, encontraram o lenço. E os lençóis bem arrumadinhos, a Bíblia fala isso, dobradinho, tudo certinho. Mas Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. Maria Madalena ficou algum tempo mais do lado de fora do sepulcro, e quando os 2 anjos perguntaram por que estavam chorando, ela repetiu a mesma coisa que havia dito dos apóstolos: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aquela profecia que ao 3º dia ressuscitarei, parece que desapareceu do coração delas e dos discípulos. Não havia um culto preparado para glorificar a Deus na madrugada de domingo, porque eles tinham certeza que ressuscitaria.
Não havia nada esquematizado para que aquele dia fosse realmente guardado com grande festa pela vitória de Cristo sobre o Calvário, sobre a vitória de Cristo sobre a morte, sobre a vitória de Cristo, deixando ali as autoridades perplexas e verdadeiramente agora de fato dizendo que Ele era rei, que era Deus acima de todos. O que havia era a certeza que o túmulo estava cheio. Alguém estava lá, e não vazio. Maria, quando fala essas palavras para Jesus, ela vira e viu Jesus, e por um momento não o reconheceu. Ela chega a pensar que era o jardineiro. Porém, quando Jesus a chamou pelo nome, ela o reconheceu e exclamou, Rabone, que quer dizer mestre. Aí que ela foi reconhecer que Jesus estava vivo. Mas instante antes, ela estava falando para o próprio Jesus, tiraram o corpo dele daqui, eu não sei onde botaram. O fato do túmulo vazio não convenceu os discípulos de que ele havia ressuscitado. Olha só, queridos. O fato de chegar na madrugada, logo nas primeiras horas, e olhar o túmulo vazio, não foi suficiente para que os discípulos pudessem lembrar das suas profecias. Eles tinham que ver Jesus pessoalmente, vivo, para depois crer. E quando eu olho para a crucificação de Cristo, eu particularmente fico pegando e pensando alguns acontecimentos antes da sua morte. Que Jesus foi muito criterioso em todas as coisas, nada ele deixou passar para dar prova que verdadeiramente ele era filho de Deus, para que os discípulos pudessem ter essa convicção, essa certeza de que ele era filho de Deus. O exemplo mais conhecido é quando ele olha para Pedro e fala assim, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você imagina isso? Jesus fala para Pedro, olha, antes que o galo cante você vai me negar. Não, você vai me negar. E Pedro negou. Pedro reconheceu que negou. Pedro chorou amargamente, porque ele lembrou de Jesus falando com ele. Mas no 3º dia, ele já tinha esquecido que Jesus havia falado, eu vou ressuscitar. Olha como nós somos. Por mais que Jesus ainda vivo, deixou todas as provas possíveis, toda uma profecia do que iria acontecer com ele, para que eles não pudessem ter receio e nem medo de que tudo aquilo aconteceria de verdade, que o túmulo estaria vazio ao 3º dia, tudo isso foi esquecido por eles. Embora Jesus não deixou nada passar em branco para que eles tivessem toda a certeza que verdadeiramente o 3º dia iria ressuscitar. Haja visto que uma semana antes da sua morte, eles estavam ceando na casa de Lázaro. Este que tinha sido ressuscitado depois de 4 dias sepultados. Jesus estava em Betânia, 6 dias antes da sua crucificação. Estava lá. Ali ele foi ungido por Maria com um bálsamo caríssimo. E tudo que Jesus tinha feito foi esquecido em 2 dias. Parece que aquele símbolo da cruz foi muito forte, foi muito marcante aos discípulos. Onde a morte de fato era verdade e a vida já não mais existia no Filho de Deus. Parece que ele erguido na cruz foi de fato um choque e uma resposta de derrota. E talvez um senso comum entre eles de que não valeu a pena caminhar com ele por 3 anos, que não valeu a pena largar toda a sua vida, a sua existência para segui-lo, porque agora ele estava pendurado e morto e sepultado. Parece que esta visão era mais forte do que crer verdadeiramente que ao 3º dia ele ressuscitaria. Eles tinham que ver Jesus pessoalmente antes de crerem que ele estava vivo. E eu dou glória a Deus por isso. Como que Deus é longânimo. Como que Deus é bondoso. E eu vou dizer uma coisa para você que está nos assistindo e você que está nos ouvindo aqui.
Deus não desiste. Ele vai às últimas consequências para trazer os discípulos de volta a uma fé inabalável, numa certeza plena de que ele verdadeiramente é Filho de Deus. Mesmo que para isso precisasse ficar mais 40 dias aqui na terra, dando provas visíveis de que, de fato, ele havia ressuscitado. Ele, não obstante a sua ressurreição no domingo, já estava à procura dos discípulos para dar provas concretas da sua ressurreição. E eu quero trazer agora para nós a explicação do túmulo vazio. Ele ressuscitou, não está mais aqui. E só duas teorias tentaram explicar o porquê do túmulo vazio nos dias primitivos. Uma foi o testemunho dos anjos, que os discípulos creram quando viram Jesus com seus próprios olhos. E o outro testemunho dos seus inimigos, quando disseram que os discípulos haviam o quê? Roubado o corpo e escondido. Esses foram os dois testemunhos que existiam naquela época. Uma foi o depoimento de testemunhas oculares, a outra de soldados comprados para que dissesse que estavam dormindo quando os discípulos vieram e roubaram o corpo do Senhor Jesus. A escolha está entre os que os discípulos viram, estando bem acordados, e os que os soldados disseram que tinham visto dormindo. Olha que coisa interessante. Duas teorias. Uma, que os discípulos viram acordado, que o túmulo estava vazio. E a outra de uns soldados que foram corrompidos para dizer o que aconteceu enquanto eles estavam dormindo. E eu te pergunto, você sabe explicar alguma coisa quando você está dormindo? Você sabe reconhecer alguém quando está dormindo? Você sabe narrar algum fato com exatidão e precisão quando está dormindo? Qual a teoria que você acreditaria? De alguém que dormia ou de alguém que estava acordado e viram com seus próprios olhos? Ele mostrou que estava vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por seus discípulos durante um período de 40 dias. A explicação é óbvia para o túmulo vazio, que Cristo fez o que disse que faria. Ressuscitaria ao terceiro dia. Para nós, cristãos, não temos dúvida nisso. Os discípulos, onde que estava vivendo a história literalmente, precisavam confirmar com seus próprios olhos. Se Jesus houvesse ressuscitado e nunca mais aparecido, eu acredito que nós não estaríamos nesta noite aqui pregando a palavra de Deus, crendo nesse Cristo ressurreto, porque seria mais uma fábula, mais um sonho de alguém, que ao dormir sonhou e quando acordou escreveu. Mas os discípulos viram o túmulo vazio acordados, bem acordados. E após esta cena, Jesus teve o privilégio de falar com eles. Jesus comeu com eles. Jesus comissionou eles para o futuro, alertando para o trabalho que tinha que ser feito. Paulo chega a testemunhar que pelo menos 500 irmãos ouviram na mesma hora, 500 vidas, 500 testemunhas oculares de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto. Não era a visão apenas de um homem, de uma pessoa, mas de 500 pessoas no mínimo. Paulo chega a dizer isso, que foram testemunhas oculares de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, que atesta que o túmulo de Cristo está vazio e continua vazio. E o próprio Paulo ficou convencido que ele estava vivo ao vê-lo no caminho de Damasco. Paulo foi vítima direta do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. E a melhor testemunha, querido, é a testemunha ocular. E não tem como você mudar as palavras quando você vê e enxerga a verdade. Todos os discípulos tiveram que ver Jesus vivos antes de crerem. Tomé não estava junto com os outros quando Jesus apareceu no primeiro domingo. E quando eles disseram que tinha visto o Senhor, o que Tomé disse? Que teria de colocar os dedos nas marcas dos pregos em suas mãos e ainda tocar no ferimento ao lado, feito por uma espada, antes de crerem tal coisa que Cristo havia ressuscitado. Olha a particularidade desse testemunho. Não bastava apenas enxergar, ver com os seus olhos, mas agora também tinha que ter o toque nas marcas, nas feridas da cruz.
Pensando nesse tema e estudando, quando nós chegamos ali na posição de Tomé, eu lembrei de nós brasileiros, né? Eu vou falar de nós, eu acho que particularmente só eu. Acho que isso não aconteceu nunca com ninguém, mas comigo sempre acontece. Quando você chega diante de uma vitrine, você está vendo com os seus olhos. Olha, que coisa bonita, que coisa legal. Aí você, espontaneamente, voluntariamente, sem esforço nenhum, você vai levando a sua mão assim para tocar no objeto. E de repente, o seu sentido te chama para o outro lado e tem uma placa assim, não toque no objeto da vitrine. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece todo dia. Se eu chegar num lugar bonito, eu já quero ir tocar no negócio. Aí depois vem a observação, não toque nos objetos da vitrine. Tomé fez assim, particularmente isso. Jesus era a vitrine, mas se eu não tocar em você, eu não compro. Se eu não tocar em você, eu não acredito. Se eu não ver as marcas da cruz, eu não acredito. Se eu tenho que morrer no futuro por você, por amor e para pregar essa verdade, eu tenho que tocar o dedo nas suas feridas e na marca da lança que foi feita em ti na cruz. Jesus em nenhum momento se sente humilhado, desgostado. Pelo contrário, Tomé não estava na primeira reunião? No domingo seguinte, primeiro dia da semana, de novo, Tomé estava com os outros quando Cristo chegou e lhe disse, João 20, 25, põe aqui o dedo, aí vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a do meu lado. Tá bom para você, Tomé? Sou eu ou não sou? Que testemunha viva, ocular. Não há dúvida que o túmulo estava vazio para os discípulos. Ao ver Jesus, Tomé exclamou o quê? Quem lembra? Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu, tu vive, tu reina. Me perdoe pela minha incredulidade, pelo meu medo. Me perdoe porque eu fugi. Me perdoe porque eu não preparei um culto de ações de graça, de muito louvor, naquele terceiro dia pela manhã de domingo, porque eu não acreditava na sua ressurreição. Pelo contrário, eu saí daquele momento, não te acompanhei até o final, mas agora, 7 dias após a sua ressurreição, tu se apresenta diante de mim com os sinais da cruz, tu me amas verdadeiramente, Senhor meu e Deus meu. Graças a Deus que o Senhor veio atrás de mim para provar que o Senhor vive. Porque se isso não estivesse no meu coração, eu não seria quem hoje? Um perdido pecador, condenado, expulso do teu reino por não crer que o Senhor vive. Como Deus é tolerante com as nossas fraquezas. Como Deus se prostra diante de nós, precisando novamente ser tocado nas suas feridas para que possamos crer que Ele vive e reina. E quantas vezes nas nossas orações nós queremos ver o milagre para crer. Nós queremos ver soluções conforme eu quero, conforme eu desejo, para crer. Ao contrário de perceber que o túmulo está vazio, Jesus já ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, não há o porquê mais ter medo, de receio, de nada neste mundo. Porque Ele vive e reina para todo sempre. E eu considero ainda, queridos, a importância do túmulo vazio. 1 Coríntios 15, 14. Paulo vai declarar algo interessante. E se Cristo não ressuscitou, logo o quê? É vã a nossa pregação. E pior, é também vã a vossa fé. Mas quem estava falando isso tinha sido testemunha também ocular do próprio Cristo no caminho de Damasco. Então ele estava questionando algo à igreja de Corinto, mas algo que não fazia verdadeiro no seu coração. Pelo contrário, Paulo não tinha dúvida que verdadeiramente Cristo havia ressuscitado. Ele não tinha dúvida de que o túmulo estava vazio. Mas ele faz uma demonstração. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então a importância do túmulo vazio é grandiosa para conosco. Que todos os sacrifícios e todas as perseguições, todas as dificuldades que enfrentamos, nos leva a vivenciar também uma certeza de vitória, porque Cristo venceu.
Esse túmulo vazio foi a coisa mais revolucionária, mais importante já acontecida na história do mundo, que até hoje perturba a consciência do homem. Esse túmulo vazio amedrontou seus inimigos e deu esperança nova aos seus discípulos. O túmulo vazio fez com que a morte perdesse a sua impotência e se colocou agora numa situação de vergonha, de humilhação, diante daquele que o venceu, Jesus. Você acha que a morte chega para Jesus tete a tete? Olho a olho? Ela chega curvada. Ela chega humilhada diante de Cristo. Para ela fazer o que tem que ser feito, Cristo tem que falar, faça agora. E desse jeito que eu quero que aconteça. Porque eu te venci. Não temos mais inimigos impossíveis de ser vencidos, porque Cristo venceu tudo por nós. Este túmulo vazio fez de homens covardes, homens de coragem. Mudou a história dos discípulos, mudou a história do cristianismo. Homens foram lançados às bestas feras, mas foram lançados no louvor e na adoração do Senhor. Foram perseguidos e tiveram suas casas arrasadas, mas foram confiantes na vitória em Cristo Jesus. Volto a dizer, a primeira cena aparente da cruz, uma cena aparente de derrota, não reflete a cena vitoriosa do túmulo vazio, de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto. A cena de levar o ente querido, servo ou serva do Senhor Jesus, a um túmulo, devolvendo aquele corpo ao barro, ao pó, à areia, não reflete uma cena de derrota, mas uma cena de vitória, porque haverá ressurreição. O túmulo também ficará vazio. Esse túmulo vazio fez com que os discípulos abandonassem seus barcos de pesca pela segunda vez, para se tornarem pescadores agora de fato de homem, por causa de sua ressurreição. Jesus Cristo é agora o ponto central da linha do tempo da humanidade. Todos que já passaram por uma escola sabem, antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. O que é isso? O túmulo vazio. O túmulo vazio. Porque se não fosse o túmulo vazio, não tinha esse negócio de antes de Cristo, depois de Cristo. Seria antes de alguma coisa e depois de qualquer outra coisa. Mas quis Deus que a história ficasse dividida depois do túmulo vazio. Antes de Cristo, depois de Cristo. Por causa do túmulo vazio, o seu nome sai dos lábios de milhões e milhões de pessoas a cada dia, pessoa clamando ao Senhor. Alguns o pronunciam com adoração, é verdade. Outros o pronunciam com medo. Outros pronunciam de forma profana. Mas todos pronunciam o nome de Jesus. Esse nome é tremendo nos lábios de muitas pessoas. Até o ateu não é tão ateu assim quando está no sufoco. De vez em quando a gente ouve uma história de um ateu e fala assim, meu Deus, Jesus. Depois ele fala, não acredito nisso, mas já falou. Mas já falou. E mesmo quando eles querem defender a sua tese, tem que falar o nome de Jesus. Porque senão não existe ateu. Eles têm que mexer lá no nome do Senhor Jesus. Esse nome é tremendo. Inesquecível. Por mais que queiram tirar eles dos ensinos, das escolas, eles vão ter que mudar a regra da divisão do tempo. Se eles quiserem apagar Cristo, eles vão ter que mudar esta forma de ensinamento. Eu não sei como vai ser. Não sei o que eles vão colocar antes de Cristo e depois de Cristo. Mas enquanto nós existirmos, a história existir, é assim que vai ser dividida a história. No túmulo vazio. Olha a importância do túmulo vazio. Jesus de Nazaré não é ignorado. Toda a história foi cortada ao meio por seu nascimento e tudo isso por causa do poder da sua ressurreição. Só tem essa resposta. O cristianismo repousa, irmãos. O cristianismo repousa sobre um túmulo vazio. Um túmulo vazio.
se esse túmulo não tivesse ficado vazio, da maneira certa, correta, como cremos, pela ressurreição de Cristo, a religião que nós estamos hoje professando, testemunhando, pregando, não seria uma religião melhor do que qualquer outra por aí. Mas a nossa é diferenciada, porque o túmulo se fez vazio pela ressurreição de Cristo. Não foi porque roubaram o corpo, mas porque Jesus ressuscitou e deu provas aos seus discípulos que verdadeiramente ele havia ressuscitado. Aquela ideia daquela manhã, do terceiro dia, lá no túmulo, das mulheres achando que tinham roubado o corpo, dos discípulos achando que Jesus não havia sido ressuscitado, não tinha sido ressuscitado, se desfaz com as provas incontestáveis da sua apresentação aos seus discípulos durante 40 dias. E mais de 500 pessoas testemunharam isso. E daí por diante chegaram a milhões e milhões e milhares de pessoas até o dia de hoje em que vivemos. E caminhando para encerrar essa mensagem, Cristo, o túmulo vazio significa o seguinte para nós. Primeiro, nós temos um Salvador vivo. Creia nisso. Nenhum outro tipo, como 1 Coríntios 15, 14 diz assim, nenhum outro tipo de Salvador é bom. Jesus pode salvar até o fim, todo o que vier, porque Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé ou a vossa fé, como nós lemos. Nós temos um Salvador vivo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo estariam perdidos. A mera fé não vai salvar ninguém, e é preciso que seja fé na pessoa certa. E a fé que salva é a fé em Cristo Jesus, aquele que ressurgiu dos mortos. A mera fé não salva ninguém. Cristo é o Salvador poderoso, porque é o Salvador vivo. Nós temos um túmulo vazio. Nós temos um Deus que vive e reina. Não somos salvos pela força da nossa fé, mas pela força de Cristo, que é o objeto da nossa fé. A fé em Cristo é isto que salva. O objeto da nossa fé é que nos leva a moradas eternas com Jesus. Segundo, a importância do túmulo vazio. Além de termos um Salvador vivo. Segundo, nós vamos ter santos vivos, pessoas separadas, vivas. João 14, 19, porque eu vivo, vós também vivereis. Eu não posso ignorar o túmulo vazio sem perceber que o meu túmulo ficará vazio também. Isto é singular, é um caminho só, é uma forma só, um jeito só daqueles que creem no Cristo vivo. É interessante que quando nós retornamos à crucificação de Cristo, aquilo que nós percebemos que a história narra com perfeição e exatidão todos os atos da morte de Cristo, um fato nos leva a perceber da manifestação dos céus. Enquanto Cristo, homem, morria para a humanidade na cruz, homens mortos ressuscitavam do túmulo, os túmulos eram esvaziados pela ressurreição. Você já pararam para perceber isso? Que até o centurião falou assim, este verdadeiramente é o Filho de Deus? Porque ele não creu antes da crucificação, antes da morte? Porque ele só vai ver sinais de fato do sobrenatural, da manifestação dos céus, na hora que Jesus está morrendo, na hora que o Senhor Jesus está designado ao túmulo, e os túmulos se abrem como se fosse um referencial. E vem aquele que é o primogênito de todos os mortos, vamos sair para que ele entre e ressurja também para toda a glória. Como se fosse isso. Os mortos ressuscitaram, queridos. Enquanto um morria, mortos ressuscitavam. E quando este que morreu ressuscitou, significa que todos ressuscitarão. Todos os túmulos ficarão vazios. Todos. Nenhum. Nem exceção nenhuma. Até mesmo aqueles que não sabemos aonde estão, que foram varridos pelo dilúvio, lá com Noé.
que sequer foram sepultados e não sabemos aonde estão, também aparecerão. Aqueles que nas tragédias modernas também desapareceram, o homem não sabe onde está, que um tribunal teve que declarar a sua morte, mas não sabe onde está o corpo. Esse corpo ressuscitará da onde ele estiver. Porque Deus sabe encontrar todos aqueles que morreram com ele ou sem ele. Por isso que eu falo que o túmulo vazio é uma referência de ressurreição para os mortos. Não é só para quem crê em Cristo não, tá? Esses aí são os privilegiados, ressuscitarão primeiro, o túmulo ficarão vazio. Mas depois os outros ressuscitarão também. Mas para a condenação eterna. Porque não creram hoje, enquanto vivo, no túmulo vazio. É uma referência para a vida. Para toda a humanidade. Todo o túmulo ficará vazio. Todos deverão se apresentar diante de Deus. Todos. Não é apenas um ou uma parte da humanidade. Todos deverão. Porque os santos vivem. Porque eu vivo, vós também vivereis. Terceiro, a importância do túmulo vazio. Uma esperança viva. 1 Pedro 1,3. Ouça o que Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se eu creio na ressurreição de Cristo, se eu creio que o túmulo está vazio, eu creio que também o Senhor vai nos ressuscitar. E eu tenho essa esperança viva, não é uma esperança morta em Cristo Jesus. Não somos seguidores de um Salvador impotente, nem de um Salvador morto. Nós somos seguidores de um Salvador todo-poderoso e que vive. Não somos representantes de uma causa perdida, nem de uma igreja morta, irmãos. Creia nisso. Não somos. Nós somos representantes de uma causa vitoriosa, que é Cristo. Tudo que simboliza em Cristo, nós somos representantes de uma causa vitoriosa. E a igreja que Cristo representa e que nós estamos, pela graça e misericórdia, centrado nela, jamais será uma igreja morta. É uma igreja viva e que viverá para todo sempre. Jamais deixará de existir. Como Deus existe, como Cristo ressuscitou, a igreja viva viverá eternamente com Ele. Não é à toa que o texto santo nos fala que a porta ou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque ela é viva e permanecerá viva para todo sempre. 4, a promessa, a importância do túmulo vazio, que é a promessa e garantia de outros túmulos, como nós já falamos, vazio. Em sua ressurreição, Cristo tornou-se as primícias dos que dormem. E sua ressurreição foi uma promessa para a nossa ressurreição, para a minha e para a sua ressurreição em Cristo Jesus. O túmulo vazio nos referenda à vida eterna com Deus. Amados e queridos irmãos, em tempos tão difíceis como esses que estamos enfrentando, muitas vezes em nosso coração nós temos alguns medos, alguns receios que fazem parte da nossa existência. Mas o que está sendo apresentado para nós nesses dias não pode roubar a nossa fé e a nossa certeza na vida eterna com Deus. O que assusta o coração pastoral nesses últimos dias é que muitos cristãos estão achando que se morrer de Covid vai para o inferno. Como se isso fosse um mal para a humanidade, de condenação de Deus. Morrer de Covid é como morrer com qualquer outra enfermidade, irmãos. Não há diferença nenhuma.
Poder homenagear um ente querido na hora da sua morte, ou não poder homenagear esse ente querido na hora da sua morte, não faz diferença nenhuma para a ressurreição de Cristo, para a ressurreição dos mortos. Vivemos uma época que parece que nós estamos verdadeiramente amedrontados. Como os discípulos naquela manhã, mesmo com a promessa da ressurreição, preferiram fugir, se distanciar, ao invés de se aproximar. De se calar diante de Deus e esperar a ação de Deus para a ressurreição. Vigiar a ressurreição. Mas quis Deus que a história que foi revelada a nós foi de que os discípulos, no primeiro momento, não acreditavam na ressurreição. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele dando provas visíveis, incontestáveis da sua ressurreição, eles deixaram de ser incrédulos e se tornaram crentes, fiéis, zelosos, a ponto de perder a sua vida em nome de Jesus Cristo. O cristão dos dias de hoje precisa se concentrar em Cristo, descansar no Senhor Jesus, clamar aos céus para que do mesmo jeito que o túmulo continue vazio, está vazio, assim Deus também possa agir poderosamente na humanidade, derramando sobre nós a sua misericórdia e provendo Ele para nós tudo que é necessário para a nossa existência. Mas sabendo nós que em Cristo nós somos mais que vencedores, sabendo nós que a morte não tem mais autoridade sobre nós, sabendo nós que a morte não tem a última palavra, sabendo nós que a morte não reinará para sempre entre nós, ela também será e já foi vencida por Cristo Jesus em todo momento. E nós caminhamos sim para a glória eterna junto com o Senhor Jesus. Nosso túmulo também ficará vazio, deixando para trás a morte e agora assumindo a vida eterna com Deus para todo sempre. Não foi em vão o sacrifício de Cristo. Não foi em vão a sua ressurreição. Não foi em vão as suas provas incontestáveis da sua ressurreição, de que Ele vive e reina, porque nos dias de hoje temos uma igreja viva, que segue fielmente ao Senhor Jesus, que vive por essa excelência de vida a todo momento da sua existência, que não recua, que não retrocede, mas que avança no louvor e na adoração àquele que vive e reina, mesmo que para isso em algum momento temos que haver perda diante desse exército celestial que vive no tempo presente, mas que serão recompensados com a divina e promessa da coroa da vida para todo sempre. Igreja do Deus vivo, é hora de deixar o medo, o lamento, e crer nesse Deus que tudo pode fazer. É hora de dizer ao mundo que Deus existe e está vivo. Porque quando estamos no momento bom da nossa vida, da nossa existência, sempre a frase Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ai, Deus é bom e Deus maravilhoso. E agora Deus deixou de ser bom e deixou de ser maravilhoso. Deus continua sendo bom e maravilhoso em todo tempo para com o teu povo. Eu enxergo assim a realidade desta vida. Eu enxergo assim o momento que estamos vivenciando. Deus é bom, Deus é maravilhoso e continuará vivo, vivo, para que o teu povo viva eternamente com Ele, mesmo que estamos caminhando em meio à morte. Por isso que a igreja tem que seguir. Por isso que a igreja tem que seguir. Por isso que ela tem que glorificar. Por isso que ela tem que vigiar. Por isso que ela tem que orar. Por isso que ela tem que clamar. Por isso que ela tem que pregar. Ela não pode se calar. Ela não pode se sentir amedrontada. Ela tem que avançar. Porque o túmulo está vazio. E se o túmulo está vazio, eu tenho esse colete à prova de morte à minha frente. Eu tenho a espada que faz com que eu vença os meus inimigos e se me torne um vencedor. Eu tenho um Deus vivo que está diante de nós em todo o tempo. Amém? Não esqueça, igreja, o túmulo está vazio.